Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 3 de novembro. Hoje, amados irmãos e irmãs, é sexta-feira. Nós estamos na 30ª semana do tempo comum. O Senhor nos convida a abrir o coração sempre para a acolhida da sua palavra. A palavra que é o próprio Cristo encarnado, o Senhor que veio ao nosso encontro. Abramos o coração, nos permitamos, nos disponhamos a receber o próprio Senhor. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 14, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou ao mestre da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo de 1 a 5. E esse pequeno trecho nos convida a refletir. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Ele continua: tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos e de minha raça. Eles são os israelitas. A eles pertence a filiação adotiva, a glória, a aliança, as leis, o culto e as promessas, e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, qual está acima de todos, Deus bendito para sempre. Então, o que São Paulo está aqui procurando então nos convidar a refletir? O próprio Senhor veio para uma nação, como uma promessa que perpassa a história da salvação. Ele veio aos judeus e veio do meio dos judeus. Contudo, amados irmãos e irmãs, é importante lembrarmos também que a salvação ela não ficou circunscrita simplesmente à realidade judaica. Mas São Paulo, o que se diz aqui mesmo, convidado a ser separado, segregado, enfim, em favor dos seus irmãos judeus, é aquele que sai por meio do contexto que nós conhecemos como realidade dos gentios, para anunciar a boa nova de Cristo. São Paulo é o apóstolo dos gentios. Se hoje nós conhecemos a fé, se nós aderimos à fé, pode-se ter certeza que grande parte desse movimento é graças ao apóstolo São Paulo. Assim também somos convidados a dar testemunho, amados irmãos e irmãs, da presença, do amor e daquilo que o Senhor realiza em favor a cada um de nós.
Nós não podemos, amados irmãos e irmãs, jamais desistir de proclamar as maravilhas do Senhor em nossa vida. O Salmo 147 traz como resposta: glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorificar a Deus, entoar hinos de louvor e graças, agradecer. A gratidão, amados irmãos e irmãs, é o primeiro movimento do coração que é convidado a amar. Quem ama é grato ao Deus que tanto realizou maravilhas em favor a cada um de nós. Então peçamos, Senhor, dai-nos a capacidade de ser gratos a tudo aquilo que realizas em favor a cada um de nós. Por fim, amados irmãos e irmãs, o Evangelho nos narra mais uma cura de nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui de alguém que sofre de uma doença hidropicô. Amados irmãos e irmãs, vamos pensar um pouquinho, o padre não é médico, enfim, mas hidro vem de água, tópico algo mais superficial, pele, enfim. Então possivelmente esse homem era alguém que tinha um problema que acumulava muito líquido na pele, bolhas de água, enfim, algo do gênero. Jesus procura realizar, então, o bem em favor deste homem. Na casa de um fariseu, ele pergunta: a lei permite curar em dia de sábado ou não? E a palavra nos diz: eles ficam em silêncio. O que se passava pelo coração desse povo que era contrário a Jesus? Isso nós não sabemos. Contudo, nós podemos intuir que coisas boas não eram. Por fim, Jesus cura e lembra: se um filho ou um animal que pertence a alguém cai no buraco, é importante resgatá-lo para que ele possa, então, amados irmãos e irmãs, estar bem. E não importa se é dia de sábado ou não. O bem não tem dia, o bem não tem hora. Sempre somos convidados a exercer e fazer o bem em favor aos nossos irmãos e irmãs. Peçamos que o Senhor nos conceda esta graça, que não o façamos por reconhecimento ou por méritos de nossa própria parte, mas que possamos exercer por amor a Cristo, enxergar no irmão e na irmã, no bem que exercermos, o bem voltado para o próprio Deus que tanto nos ama. Que o Senhor nos ajude, que nos conceda esta graça, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.